Vamos orar. Querido Deus que habitas nos céus, nós estamos diante da Tua face para louvar o Teu nome, para te agradecer, Senhor, por tantas bênçãos que tens concedido a cada um de nós e porque nos trouxeste a este lugar para refletirmos um pouco mais sobre a história do Teu povo, sobre a história da Reforma, sobre a história destes grandes homens que deram a sua vida por Ti. Ajuda-nos a aprender com elas, para que possamos viver de uma forma que Te honre e glorifique em cada instante e em qualquer circunstância das nossas vidas. Seja com esta igreja, seja com todos aqui estão, e aqueles que nos faltam também, aqueles que nos acompanham via internet, que possam ter também a Tua bênção nesta hora. Nós Te rogamos em Jesus, nosso amado e único Salvador. Amém. Muito boa noite a todos, é um prazer estar com os irmãos para refletirmos sobre este estudo que já vem de algumas semanas atrás. Hoje o pastor está em viagem, está no estrangeiro e eu venho substituí-lo, já chegou lá. Muito bom, vamos continuar a falar sobre o grande conflito e hoje sobre o capítulo 8, Lutero perante a Dieta. A Dieta era um conselho político da Alemanha daquela época. Era uma assembleia dos chefes das diferentes regiões da Alemanha e também de outros estrangeiros que estavam presentes ali na altura. Portanto, a Dieta era uma reunião administrativa desse estilo. Vamos ler, a leitura é bastante ilustrativa, com certeza. O novo imperador Carlos V tinha subido ao trono da Alemanha e os emissários de Roma apressaram-se a apresentar as suas felicitações e a levar o monarca a usar o seu poder contra a Reforma. Por outro lado, o príncipe eleitor da Saxónia, a quem Carlos devia, o imperador, a quem Carlos devia em grande parte a coroa, pedia-lhe para não dar nenhum passo contra Lutero, antes de lhe ser dada a oportunidade de ser ouvido. Aqui temos um grande homem que esteve ao lado de Lutero, era o Frederico de Saxe, da Saxónia, portanto, era conhecido assim. O imperador ficou assim colocado numa posição de grande indecisão e embaraçado. Os adeptos do Papa só ficariam satisfeitos com um édito imperial que ordenasse a morte de Lutero. O príncipe declarava firmemente que nem Sua Majestade Imperial, nem qualquer outra pessoa tinha demonstrado terem sido refutados os escritos de Lutero. Portanto, pedia que o doutor Lutero fosse provido de salvo-conduto, de maneira a poder comparecer perante um tribunal de juízes sábios, piedosos e imparciais. A atenção de todos os partidários dirigia-se agora para a Assembleia dos Estados Alemães, que se reunia em Worms logo após a ascensão de Carlos ao poder imperial. Havia questões importantes e interesses políticos a serem analisados por este Concílio Nacional. Era um concílio que durou vários meses. Aqui temos a Catedral de Worms. Naturalmente que o concílio não foi aqui, seria numa zona mais política, mas era nesta cidade, foi esta a catedral que naturalmente Lutero conheceu também quando ali esteve. Pela primeira vez, os príncipes da Alemanha deveriam encontrar-se com o seu jovem monarca numa assembleia deliberativa. De todas as partes do país tinham chegado representantes da Igreja e do Estado. Podemos imaginar quão magna era esta reunião. Fidalgos de alta linhagem, poderosos e ciosos dos seus direitos hereditários, nobres e eclesiásticos, envaidecidos com a consciência da sua superioridade social e do seu poder, membros da corte com os seus partidários armados e embaixadores de países estrangeiros e distantes. Todos estavam reunidos em Worms. Contudo, naquela vasta assembleia, o assunto que despertava o mais profundo interesse era a causa do reformador saxónio, Lutero. Carlos tinha previamente encarregado o príncipe eleitor de levar Lutero consigo à Dieta, assegurando-lhe proteção e prometendo uma livre discussão das questões em debate com pessoas competentes. Lutero estava ansioso por comparecer perante o imperador. A sua saúde naquela ocasião estava muito debilitada, mas apesar disso, escreveu ao eleitor e disse o seguinte:
Se eu não puder ir a Worms, com boa saúde, serei levado para lá doente como estou. Pois se o imperador me chama, não posso duvidar de que é o chamado do próprio Deus. Se desejarem usar de violência para comigo, o que é muito provável, pois não é para se instruírem que me ordenam que compareça, ponho o caso nas mãos do Senhor. É muito interessante esta atitude de Lutero, serena, diante dos grandes desafios. Ainda vive e reina aquele que preservou os 3 jovens na fornalha ardente. Se ele não me salvar, a minha vida é de pouca importância. Vamos apenas evitar que o Evangelho seja exposto ao escárnio dos ímpios e por ele vamos derramar o nosso sangue, de preferência, a deixarem que eles triunfem. Aqui vemos um Lutero com um espírito fantástico. Não estava preocupado com ele, estava preocupado com o Evangelho e com a palavra de Deus. Não me compete decidir se a minha vida ou a minha morte contribuirá mais para a salvação de todos. Podem esperar tudo de mim, excepto fuga e renúncia. Fugir não posso, e menos ainda retratar. Um homem com uma coragem fantástica e com uma coerência muito grande. Quando circularam em Worms as notícias de que Lutero deveria comparecer perante a Dieta, houve uma excitação geral. Leandro, o delegado papal a quem o caso tinha sido especialmente confiado, estava alarmado e enraivecido. Via que o resultado seria desastroso para a causa papal. Instituir um inquérito sobre um caso que o Papa já tinha pronunciado a sentença de morte seria lançar o desdém sobre a autoridade do Sumo Pontífice. Percebemos já no capítulo anterior que Lutero já estava condenado. Mas agora ainda estavam a dar uma outra oportunidade. Isto era contrariar aquela ordem que já tinha vindo de Roma. Além disso, estava apreensivo com o facto de que os eloquentes e poderosos argumentos daquele homem pudessem desviar muitos dos príncipes da causa do Papa. Não contente com esta vitória, Leandro trabalhou com toda a sua força e astúcia para conseguir a condenação de Lutero. Com uma persistência digna da melhor causa, insistiu para que o caso fosse levado ao conhecimento dos príncipes, prelados e outros membros da Assembleia, acusando o reformador de sedição, rebelião e blasfémia. Mas a veemência e a paixão manifestados pelo legado revelaram uma forma demasiado evidente o espírito que o impulsionava. Ele é movido pelo ódio e vingança, foi a observação geral. Muito mais do que pelo zelo e piedade. A maior parte dos membros da Dieta estavam mais que nunca inclinada favoravelmente à causa de Lutero. Eles viam a má vontade, o ódio com que aquele homem estava a tentar controlar a situação e a tentar orientar aquela Dieta. Com redobrado zelo, Leandro insistira com o imperador sobre o dever de executar os éditos papais. Mas pelas leis da Alemanha não se podia fazer isso sem o apoio dos príncipes. E, vencido finalmente pela insistência do legado, Carlos deu-lhe ordem para apresentar o seu caso à Dieta. Foi um dia magnífico para o Núncio. A Assembleia era grandiosa, a causa ainda maior. Leandro deveria defender a causa de Roma, mãe e senhora de todas as igrejas. Era essa a sua filosofia. Deveria reivindicar a soberania de Pedro perante os principados da cristandade, reunidos em Assembleia. Possuía o dom da eloquência e ergueu-se à altura da ocasião. Determinava a providência que Roma aparecesse e pleiteasse pelo mais capaz dos seus oradores, na presença do mais astuto tribunal, do mais augusto tribunal, antes de ser condenada. Com alguns receios, os que favoreciam o reformador anteviam o efeito dos discursos de Leandro. O príncipe eleitor da Saxónia não estava presente, mas, por sua ordem, alguns dos seus conselheiros estavam presentes para tomar notas do discurso do Núncio. Ele não estava lá em pessoa, mas estava informado ao pormenor do que estava a acontecer. Com todo o prestígio do saber e da eloquência, Leandro pôs-se a derrubar a verdade.
lançou acusação sobre acusação contra Lutero, como um inimigo da Igreja e do Estado, dos vivos e dos mortos, do clero e dos leigos, dos concílios e dos cristãos em geral. Nos erros de Lutero há o suficiente, declarou ele, para assegurar a queima de 100.000 hereges. Não é queimar um, é queimar 100.000. Portanto, era realmente o ódio que este homem tinha a Lutero. Em conclusão, esforçou-se por lançar o desprezo sobre os adeptos da fé reformada. Dizia ele, o que são estes luteranos? Um grupo de mestres insolentes, de padres corruptos, monges dissolutos, advogados ignorantes e nobres degradados, juntamente com o povo comum a quem desviaram e perverteram. Estávamos um homem que punha tudo pelo mesmo nível e tudo de uma forma muito humilhante. Quão superior lhes é o grupo católico em número, competência e poder. Um decreto unânime desta ilustre Assembleia esclarecerá os simples e avisará os imprudentes, levará os indecisos à decisão e fortalecerá os fracos. Era este o discurso deste homem. Com armas destas, os defensores da verdade têm sido atacados em todas as épocas, não foi só naquela. Ainda hoje podem dizer, mas afinal que minoria são vocês? Quem são vocês diante da grande maioria? É isto que muitas vezes se diz. Ainda são apresentados os mesmos argumentos contra todos que ousam mostrar os simples e diretos ensinos da palavra de Deus contra erros estabelecidos. Quem são estes pregadores de novas doutrinas? Exclamam os que desejam uma religião popular. São incultos, pouco numerosos e pertencem às classes pobres. Contudo, pretendem ter a verdade e ser o povo escolhido de Deus. São ignorantes e estão enganados. Quão superior em número e influência é a nossa Igreja? Quantos homens grandes e ilustres existem entre nós? Este discurso é possível ouvi-lo hoje com facilidade, mas é importante que nós não esqueçamos as palavras da Escritura que dizem que não temas ao pequeno rebanho. Na verdade, o povo de Deus é apresentado sempre como um remanescente. É sempre como um pequeno povo, mas, como diz o nosso hino, somos um pequeno povo muito feliz, é isso que diz o hino, né? E não é só ser feliz, porque há pessoas que são felizes por serem ignorantes. É ser felizes porque temos a paz de Deus e temos o apoio da palavra de Deus, né? Quanto mais poder há do nosso lado, diziam. São estes os argumentos que têm influência decisiva sobre o mundo, mas não são os mais determinantes hoje do que nos dias do Reformador. Sabem, quando nós estudamos quando lemos este livro, quando estudamos as profecias, nós temos que ter uma preocupação. Há pessoas que pensam que nós, ao conhecermos as profecias, aprendemos muito sobre o passado. E é verdade. Que nós, quando estudamos as profecias, aprendemos muito sobre o futuro. Também é verdade. Mas a verdade mais importante é que, ao estudarmos as profecias, aprendemos a como viver hoje. Não nos adianta estar a estudar as profecias para adivinhar o que vai acontecer no futuro, nem para conhecer o que se passou no passado. Mas o estudo da profecia, o estudo da palavra de Deus, o estudo deste livro, deve ajudar-nos a saber viver hoje. Na verdade, com as lições do passado e prevendo o futuro e o que Ele nos anuncia, Ele deve ajudar-nos a saber viver como cristãos hoje. Com esta coerência, com esta firmeza, com esta determinação. Mas esta determinação não se consegue na teoria, ou só com teoria. É quando a verdade está inculcada no interior do indivíduo, quando não há dúvidas na sua mente, quando está bem firmado, aí está inabalável, porque está edificado sobre a rocha dos séculos. É isto que acontecia com Lutero. A reforma não terminou com Lutero. Este é um aspecto muito interessante. A reforma não terminou com Lutero, como muitos supõem. Continuará até ao fim da história deste mundo. Lutero teve uma grande obra para fazer, transmitindo a outros a luz que Deus tinha permitido que brilhasse sobre ele. Contudo, não recebeu toda a luz que deveria ser dada ao mundo. Há muita luz que tem vindo, que veio depois de Lutero. E há coisas que hoje nós temos o privilégio de saber, ao estarmos na palavra de Deus, que Lutero não conseguia, porque no seu tempo era impossível. Havia muitas coisas que Jesus disse aos discípulos que eles não estavam preparados para saber ainda também. E, na verdade, o desenvolver da história, o conhecimento da profecia, alcançou um nível
que não havia no tempo de Lutero. Aliás, o livro de Daniel diz que seria no fim dos tempos, em que seria compreendida completamente as profecias de Daniel. Não foi no tempo de Lutero. Lutero, houve muita coisa que ele fez, muita coisa que ele conheceu, mas há muita coisa mais que hoje nós temos a obrigação de conhecer. Desde aquele tempo até hoje, Nova Luz tem estado continuamente a resplandecer sobre as Escrituras e novas verdades têm estado a ser constantemente desvendadas. Isto deve-nos dar uma alegria imensa e nós devemos conhecê-las, porque precisamos de as conhecer para estarmos tão firmes agora como estava Lutero na sua época. O discurso do legado impressionou profundamente os membros da Dieta. Não estava presente nenhum Lutero com as claras e convincentes verdades da palavra de Deus para derrotar o defensor papal. Não foi feita nenhuma tentativa para defender o reformador. Era manifesta a disposição de geral de não só condenar, bem como as doutrinas que ele ensinava e, se possível, arrancar a heresia pela raiz. Roma dispusera da mais favorável oportunidade para defender a sua causa. Tudo o que ela poderia ter dito em sua própria defesa, fora dito. Mas a aparente vitória foi o sinal de derrota. Dali em diante, o contraste entre a verdade e o erro seria visto mais claramente ao entrarem na luta em campo aberto. Nunca mais, desde aquele dia, Roma se haveria de sentir tão segura como tinha estado. Esta dieta, este encontro, quando Lutero ali chegou, vamos já ver adiante, revolucionou, mudou, efetivamente, a posição dos Estados alemães, de muitos príncipes da Alemanha e, sobretudo, do protestantismo também. Embora a maior parte dos membros da Dieta não tivesse hesitado em entregar Lutero à vingança de Roma, muitos viam e deploravam a depravação que existia na Igreja e estavam desejosos de acabar com os abusos de que o povo alemão era vítima, em consequência da corrupção e da cobiça da hierarquia. O legado tinha apresentado o dogma papal sobre a luz mais favorável. O Senhor, então, influenciou um membro da Dieta a dar uma correta descrição dos efeitos da tirania papal. Com nobre firmeza, o Duque Jorge de Saxónia levantou-se naquela Assembleia de Príncipes e enumerou com extrema precisão os enganos e as abominações do papado e os seus terríveis resultados. E ao concluir disse: estes são alguns dos abusos que clamam contra Roma. Toda a vergonha foi posta de parte e o seu único objetivo é dinheiro, 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 de maneira que os pregadores que deveriam ensinar a verdade não dizem senão falsidades e não só são tolerados, mas recompensados, porque quanto maiores forem as suas mentiras, tanto maior será o seu lucro. É dessa fonte impura que saem essas águas contaminadas. A devassidão estende a mão à avareza. Ai, é o escândalo causado pelo clero que lança tantas pobres almas na condenação eterna. Deve ser efetuada uma reforma geral. Mas este homem é interessante, ele era da Saxónia, já vimos, era portanto, do mesmo lugar onde pertencia o príncipe Frederico, mas havia um aspecto muito interessante. Nem o próprio Lutero poderia ter feito uma denúncia mais hábil e convincente contra os abusos papais. E o facto de o orador ser um decidido inimigo do reformador deu ainda maior influência às suas palavras. Ele era da Saxónia, mas não simpatizava com Lutero, embora percebesse a corrupção que naquela época existia na Igreja. Portanto, foi um testemunho poderoso. Na verdade, diz o Espírito de Profecia que anjos aparecerão e que nas grandes assembleias estarão presentes os anjos de Deus para tomar grandes decisões. E realmente homens como este, que eram inimigos de Lutero, puseram-se e fizeram um depoimento desta ordem sobre ele. Se os olhos dos que constituíam a Assembleia fossem abertos, teriam visto anjos de Deus entre eles. Era isto. Aquele homem estava a ser usado por Deus, derramando raios de luz através das trevas do erro e abrindo mentes e corações à recepção da verdade. Na verdade, nós não podemos ignorar isto, porque às vezes, diante das dificuldades, e se elas forem maiores, nós esquecemos que Deus está presente e que os seus anjos estão ali para atuar. Aconteceu aqui. Era o poder de Deus, da verdade e da sabedoria que controlava os adversários da reforma.
preparando assim o caminho para a grande obra que estava prestes a realizar-se. Martinho Lutero não estava presente, mas a voz de alguém, a voz de Deus, a voz de alguém maior que Lutero tinha sido ouvido naquela Assembleia, por um inimigo de Lutero. De imediato, a Dieta designou uma comissão para apresentar um relatório das opressões papais que, de uma forma tão esmagadora, pesavam sobre o povo alemão. Essa lista, contendo 101 discriminações, foi apresentada ao imperador com o pedido de que ele tomasse medidas imediatas para a correção daqueles abusos. Que perda de almas cristãs, diziam os suplicantes, que depredações, que instruções, por causa dos escândalos de que está rodeada a cabeça espiritual da cristandade. É nosso dever evitar a ruína e a desonra do nosso povo. Por isso, nós, com muita humildade, mas com muita insistência, vos rogamos que ordene uma reforma geral e empreenda a sua realização. Foi extraordinário. Estes homens viram esta necessidade e realmente pediram que o imperador fizesse isto. O concílio pediu então a comparência do reformador. Aí é que eles não esperavam. O concílio pediu então a comparência do reformador na sua presença. Apesar dos rogos, protestos e ameaças de Aleandro, o imperador finalmente consentiu e Lutero foi intimado a comparecer perante a Dieta. Com a intimação, foi enviado um salvo-conduto, assegurando o seu regresso a um lugar seguro. Ambos foram levados a Wittenberg por um arauto que estava incumbido de conduzir o reformador a Worms. Aqui temos, eu pus aqui um pequeno mapa para nós podermos ver. Ali é Wittenberg, não é muito visível, mas é ali assim, e aqui é Worms. A viagem ainda era longa. Sabem que Lutero chegou a Worms no dia 16 de abril de 1521 e apresentou-se perante a Dieta no dia seguinte, a 17 de abril. Hoje faz anos que Lutero esteve diante da Dieta em Worms. Aliás, este mapa não é, está aqui sobretudo realmente para percebermos isso, mas mostra aqui também, digamos, as religiões predominantes em 1555. Temos aqui esta zona a verde, é o catolicismo, que são os países do sul. Depois temos aqui também os luteranos, que são esta zona aqui assim. Esta zona é a igreja anglicana. E depois esta cor aqui e estes pontos aqui são os huguenotes franceses. Portanto, a reforma estava espalhada assim nesta altura, as igrejas da reforma. Bom, os amigos de Lutero estavam aterrorizados e angustiados. Sabendo do preconceito e inimizade que havia contra ele, temiam que mesmo o salvo-conduto não fosse respeitado e pediam que não pusesse a sua vida em perigo. Ele replicou: os sectários do Papa não desejam a minha ida a Worms, mas sim a minha condenação e morte. Não importa. Não orem por mim, mas pela palavra de Deus, dizia Lutero. Cristo dar-me-á o seu espírito para vencer estes ministros do erro. Desprezo-os durante a minha vida. Triunfarei sobre eles pela minha morte. Estão atarefados em Worms com o intuito de me obrigarem a renunciar. E esta será a minha retratação. Anteriormente eu dizia que o Papa era vigário de Cristo. Hoje assevero ser ele o adversário do Nosso Senhor e o apóstolo do diabo. Palavras fortíssimas, tinham uma atitude incrível e, na verdade, isto tem que ver com a personalidade de Lutero, que ele era mesmo assim. Lutero não deveria fazer sozinho a perigosa viagem. Além do mensageiro imperial, 3 dos seus amigos mais dedicados decidiram acompanhá-lo. Melanchthon insistiu em unir-se a eles. O seu coração estava ligado ao de Lutero e ansiava segui-lo, se necessário, até à prisão ou à morte. Os seus rogos, porém, não foram atendidos. E vejam as razões de Lutero. Se Lutero perecesse, as esperanças da reforma deveriam centralizar-se neste jovem colaborador. Quando se despediu de Melanchthon, o reformador disse: se eu não voltar e os meus inimigos me matarem, continuo a ensinar e permanece firme na verdade. Por isto é que ele não queria que ele o acompanhasse. Trabalhe em meu lugar,
se sobreviveres, será pequena a consequência da minha morte. Quer dizer que Melanio era uma pessoa muito competente também, era muito mais suave no trato que Lutero, e, portanto, era esta a esperança e a perspectiva de Lutero. Estudantes e cidadãos que se tinham reunido para assistir à partida de Lutero ficaram profundamente comovidos. Uma multidão cujo coração tinha sido tocado pelo Evangelho despediu-se dele com lágrimas. Assim, o reformador e os seus companheiros partiram de Wittenberg. Durante a viagem, aperceberam-se de que o espírito do povo estava oprimido com tristes pressentimentos. Em algumas cidades não lhe eram prestadas nenhumas honras. Quando pararam para o repouso, um padre amigo exprimiu os seus receios, segurando diante de Lutero o retrato de um reformador italiano que tinha sofrido martírio. Ele estava a tentar motivar Lutero a não ir, para se proteger. No dia seguinte souberam que os escritos de Lutero tinham sido condenados em Worms. Mensageiros imperiais estavam a proclamar o decreto do imperador e apelando ao povo para trazerem aos magistrados as obras proscritas. O arauto, temendo pela segurança de Lutero, no concílio e julgando que a sua resolução já pudesse estar abalada, perguntou se ele ainda desejava continuar em frente. Aquele arauto que foi enviado para o acompanhar estava a lhe dar a oportunidade. Se ele quisesse, podia regressar. Respondeu: embora interdito em todas as cidades, irei. Em Erfurt, Lutero foi recebido com honras. Cercado de multidões que o admiravam, passou pelas ruas que ele já tinha muitas vezes atravessado com um saco de pedinte. Era lá que estava o mosteiro onde ele se hospedou. Visitou a sua capela no convento e pensou nas lutas pelas quais a luz que agora inundava a Alemanha se derramara na sua alma. Portanto, aqui estamos, Erfurt é aqui, ficava um bocadinho mais do meio do caminho entre Wittenberg e Worms. Aqui temos o mosteiro de Santo Agostinho. Foi neste mosteiro que Lutero tinha estado e era dali que ele saía descalço. Foi nesta cidade também que ele tinha sido professor universitário, mas quando ele entrou neste convento, ele, para cumprir as ordens monásticas, ele saía descalço a pedir de porta em porta para ajudar, o mosteiro. Era assim que eles faziam, portanto, a ordem monástica. E agora Lutero estava ali outra vez. Foi ali que ele encontrou a Bíblia, foi ali que ele sofreu tanto, foi ali que ele se martirizou, porque ele queria sentir o perdão de Deus, foi neste lugar. E agora ele estava lá, de novo. E o que aconteceu? Insistiram com ele para que pregasse. Ele tinha sido proibido de o fazer, mas o arauto, aquele que o acompanhava, autorizou. E o frade, que fora outrora o serviçal do convento, subiu agora ao púlpito. Então falou a uma multidão que ali se reuniram usando as palavras de Cristo. Como é que ele começou? Paz seja convosco. Filósofos, doutores, escritores, disse ele, têm-se esforçado por ensinar aos homens o meio para obter a vida eterna e não o têm conseguido. Contar-vos-ei agora. Deus ressuscitou dos mortos um homem, o Senhor Jesus Cristo, homem com letra grande, como é lógico, para que pudesse destruir a morte, extirpar o pecado e fechar as portas do inferno. Esta é a obra da salvação. Cristo venceu. Estas são as alegres novas e somos salvos pela sua obra e não pela nossa. Lutero aqui, não podemos estar mais certos que Lutero. Aí Lutero era uma das grandes verdades que ele defendia. Disse, Nosso Senhor Jesus Cristo, paz esteja convosco. Olhem para as minhas mãos. Isto quer dizer, olha, homem, fui eu só, que te tirei do teu pecado e te resgatei. E agora tens paz, diz o Senhor. Realmente Lutero apresentava a Jesus Cristo como o apóstolo Paulo. Apresentava a Jesus Cristo e Cristo crucificado. Era isto que ele fazia. Continuou mostrando que a verdadeira fé se manifestará através de uma vida santa. Visto que Deus nos salvou, organizemos os nossos trabalhos de tal maneira que possamos ser aceitáveis perante Ele. És rico, que os teus bens ajudem as necessidades dos pobres. És pobre, que os teus serviços sejam aceitáveis aos ricos. Se o teu trabalho é útil apenas para ti, o serviço que pretendes prestar a Deus é uma mentira. Era esta a ideia de Lutero, era esta a sua filosofia. A ideia de ser útil depois de ser resgatado por Cristo. O povo ouvia como que extasiado.
O pão da vida era partido para aquelas almas famintas. Perante elas, Cristo foi elevado acima de papas, legados, imperadores e reis. Na verdade, Jesus Cristo é tudo. Lutero não fez referência alguma à sua posição perigosa. Não chegou lá diante daquela grande assembleia e começar a lamentar-se: eu estou a fazer a viagem, eu vou para Worms, não sei o que vai acontecer. Ele nem falou nisso. Não era isso que interessava para coisa nenhuma. Lutero não fez referência alguma à sua posição perigosa. Não procurou fazer-se objeto de pensamentos e simpatias. Contemplando Cristo, tinha perdido de vista o eu, escondendo-se por trás do homem do Calvário, procurando apenas apresentar Jesus como o Redentor do pecador. Esta é a grande mensagem que nós precisamos de compreender hoje e precisamos de apresentá-la desta forma também. Prosseguindo viagem, o reformador era olhado por toda a parte com grande interesse. Uma multidão ávida acotovelava-se ao seu redor e vozes amigas advertiam-no dos propósitos romanistas. Eles vão queimá-lo, diziam alguns, e reduziram o seu corpo a cinzas, como fizeram com João Hus. Lutero respondia: ainda que acendessem por todo o caminho de Worms a Wittenberg uma fogueira cujas chamas atingissem o céu, em nome do Senhor eu caminharia por meio delas, compareceria perante eles, entraria pelas mandíbulas desse hipopótamo e quebraria os seus dentes, confessando o Senhor Jesus Cristo. É Lutero, na sua essência pura, essa maneira de fazer as coisas. A notícia de que estava a chegar a Worms criou uma grande comoção. Os seus amigos temiam pela sua segurança, os seus inimigos temiam pelo êxito da sua causa. Fizeram-se insistentes esforços para o dissuadir de entrar na cidade. Por instigação dos adeptos do Papa, insistia-se com ele para que se retirasse para o castelo de um amigo, onde dizia-se que todas as dificuldades podiam ser amigavelmente resolvidas. Queriam isolá-lo. Mas ele não estava a ver isso e Deus estava a usar Lutero. Nós não temos que ver que ele era um homem, mas Deus estava a fortalecê-lo e a apoiá-lo. Os amigos esforçaram-se por despertar nele o medo, descrevendo os perigos que o ameaçava. Todos os seus esforços falharam. Lutero, ainda inabalável, declarou, e esta frase é bem conhecida: mesmo que houvesse tantos demónios em Worms como telhas nos telhados, eu entraria na cidade. Coragem espantosa. Na verdade, o hino que cantamos, Castelo Forte, espelha bem a forma como Lutero resolvia estas coisas. A excitação foi intensa e do meio da multidão uma voz penetrante e lamentosa entoava um cântico fúnebre, como avisa Lutero, quanto à sorte que o esperava. Deus será a minha defesa, disse ele, ao descer da carruagem. Os chefes papais não tinham acreditado que Lutero realmente se aventurasse a aparecer em Worms, e a sua chegada encheu-os de consternação. O imperador convocou imediatamente os seus conselheiros para considerarem o modo como deveriam agir. Um dos bispos católicos, Severo, declarou: temo-lo consultado durante muito tempo acerca deste assunto. Livre-se, Vossa Majestade Imperial, de uma vez deste homem. Não fez Segismundo com que João Hus fosse queimado? Era a pressão terrível que realmente este imperador estava a sofrer. Não somos obrigados a dar nem a observar o salvo-conduto de um herege. Não, disse o imperador. Devemos cumprir a nossa promessa. Ficou, portanto, decidido que o reformador seria ouvido. Toda a cidade estava ansiosa por ver este homem notável e rapidamente as estalagens se encheram de uma multidão de visitantes. Foi realmente uma ocorrência enorme à cidade. Lutero acabava de se restabelecer de uma doença recente. Estava cansado da viagem que levara 2 semanas. Vimos há bocadinho no mapa, naquela altura de carruagem, que foi como ele viajou, foram 2 semanas. Não seria fácil. As estradas não eram alcatroadas como hoje, naturalmente, que ir numa carruagem durante 2 semanas era alguma coisa de muito cansativo. Tinha de se preparar para enfrentar os graves acontecimentos do dia seguinte e necessitava de sossego e repouso. Tão grande, porém, era o desejo de o verem, que ele apenas tinha descansado algumas horas quando à sua volta se reuniram avidamente nobres, intelectuais, sacerdotes e cidadãos. Entre eles estavam muitos dos nobres que tão ousadamente tinham pedido ao imperador uma reforma contra os abusos eclesiásticos e que, diz Lutero, se tinham todos libertado pelo meu evangelho. Na verdade, a semente que ele tinha lançado estava a ter efeito. Inimigos, bem como amigos, foram ver o intrépido monge.
Ele, porém, recebeu-os com uma calma inabalável, respondendo a todos com dignidade e sabedoria. É muito importante. É interessante ver isto, porque Lutero, às vezes, no seu discurso era muito forte, mas no trato e sobretudo aqui, ele soube ter a dignidade necessária para a posição que tinha. Ele era realmente um representante do reino dos céus. O seu porte firme e corajoso, o rosto pálido e magro, marcado com os traços de trabalhos e doença, apresentava uma expressão amável e até mesmo alegre. Interessante vermos isto. Sabem, nós vemos muitas coisas aqui e eu acho que o mais importante que nós temos que ver é a atitude deste reformador. Podemos ver a outra parte, podemos acusar a outra parte, mas o que importa é a dignidade, a coragem, a firmeza realmente que Lutero manteve. A solenidade e o profundo ardor das suas palavras conferiam-lhe um poder a que até mesmo os seus inimigos não podiam resistir totalmente. Tanto amigos como adversários sentiam grande admiração. Alguns estavam convictos de que era acompanhado por uma influência divina. Outros declaravam, como fizeram os fariseus em relação a Cristo: ele tem demónio. Agora, o que ele tinha era alguma coisa acima do humano, para além do humano. E realmente Deus estava a usar aquele homem. No dia seguinte, que dia foi? 17 de abril, faz hoje anos, não esqueçam. No dia seguinte, Lutero foi chamado para se apresentar perante a Dieta. Designou-se um oficial imperial para o conduzir até ao salão de audiência. Contudo, foi com dificuldade que ele atingiu o local. Todas as ruas estavam cheias de espectadores ansiosos para ver o monge que tinha tido a ousadia de resistir à autoridade papal. Quando estava para entrar na presença dos seus juízes, um velho general, herói de muitas batalhas, disse-lhe amavelmente: pobre monge, vais agora assumir posição mais nobre do que eu ou quaisquer de outros capitães já assumimos nas mais sangrentas das nossas batalhas. Interessante ouvir isto de um homem com experiência na guerra. Mas se a tua causa é justa e estás certo disto, vai em frente em nome de Deus e não temas nada. Deus não te abandonará. Deus põe sempre os seus mensageiros ali. Como há bocadinho líamos que os anjos estavam naquela assembleia, continuavam a estar. Estes homens, estas pessoas que ficavam junto de Lutero e encorajavam, eram mensageiros enviados por Deus para o ajudar. Finalmente, Lutero encontrava-se perante o concílio. O imperador ocupava o trono. Estava rodeado das mais ilustres personagens do Império. Nunca ninguém tinha comparecido perante uma assembleia mais importante do que aquela diante da qual Martinho Lutero deveria responder pela sua fé. Aquela cena era, em si mesma, uma assinalada vitória sobre o papado. O Papa tinha condenado o homem e agora ali estava ele de pé diante de um tribunal que, por este mesmo ato, se colocava acima do Papa, compreendemos. Ele tinha o posto sob a interdição, separando de toda a sociedade humana e, no entanto, era chamado de uma forma respeitosa e recebido perante a mais augusta Assembleia do mundo. O Papa tinha-o condenado ao silêncio perpétuo. E agora estava ali prestes a falar perante milhares de ouvintes atentos, vindos das mais distantes partes da cristandade. Desta forma, uma imensa revolução tinha sido efetuada por intermédio de Lutero. Roma descia já do trono e era a voz do monge que determinava esta humilhação. Na presença daquela poderosa Assembleia, titulares e o reformador de origem humilde parecia intimidado e embaraçado. Vários dos príncipes, observando a sua emoção, aproximaram-se dele e segredaram-lhe: não temam os que matam o corpo, mas os que podem matar a alma, diziam-lhe os príncipes. Outro disse: quando forem levados perante os governadores e reis por minha causa, ser-vos-á ministrado pelo Espírito de vosso Pai o que deverão dizer. Como é que eles sabiam isto? Se não havia antes a Bíblia traduzida na língua do povo, na língua alemã, eles sabiam porque Lutero já tinha feito a tradução. Ele já estava a ver o resultado do seu trabalho. Assim, as palavras de Cristo foram usadas pelos grandes homens do mundo para fortalecerem o seu servo na hora da prova. Lutero foi conduzido a um lugar bem em frente do trono do imperador. Sob a assembleia ali congregada fez-se um profundo silêncio. Então, um oficial imperial levantou-se
e, apontando para a coleção dos escritos de Lutero, pediu ao reformador que respondesse a duas perguntas. Se ele os reconhecia como os seus e se estava disposto a retratar estas opiniões que neles emitira. Lidos os títulos dos livros, Lutero respondeu: relativamente à primeira pergunta, que reconhecia que os livros eram seus. Quanto à segunda, disse Lutero, visto ser uma questão que diz respeito à fé e à salvação das almas e que interessa à palavra de Deus, o maior e mais poderoso tesouro que quer no céu, quer na terra, eu agiria imprudentemente se respondesse sem reflexão. Poderia afirmar menos do que as circunstâncias exigem ou mais do que a verdade requer. E desta maneira, pecar contra essas palavras de Cristo. Qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Muito interessante, quando nós percebemos esta atitude de Lutero, sábia, prudente. Ele não queria ter uma resposta precipitada. Por isso, com toda a humildade, rogo a Vossa Majestade Imperial que me conceda tempo para eu poder responder sem ofensa à palavra de Deus. Ao fazer este pedido, Lutero agiu prudentemente. A sua conduta convenceu a Assembleia de que não estava a agir por paixão ou impulso. Senão teria logo respondido. Ele tinha sabedoria suficiente para isso. Mas teve a serenidade e a sabedoria celestial para serenar os ânimos. Semelhante calma e domínio próprio inesperados, em quem se mostrar audaz e inflexível, aumentaram o seu poder, habilitando mais tarde a responder com uma prudência, decisão, sabedoria e dignidade que surpreendiam e decepcionavam os seus adversários, e repreendeu a sua insolência e o seu orgulho. Deveria comparecer no dia seguinte para dar a resposta final. Já seria no dia 18, portanto, durante algum tempo o seu coração cedeu. É interessante esta parte aqui, porque ele era um homem e ele aqui sentiu a sua humanidade. Diz lá, durante algum tempo o seu coração cedeu, ao ver as forças que estavam unidas contra a verdade. A sua fé vacilou, sentiu receio e agitação e foi dominado pelo pavor. Multiplicavam-se diante dele os perigos. Os seus inimigos pareciam estar a triunfar e os poderes das trevas a prevalecer. Parecia que sobre ele baixavam nuvens que o separavam de Deus. Interessante. Nestes momentos de luta, o inimigo, qual seria o número de anjos do inimigo que estariam ali a pressioná-lo? Jesus, quando estava na cruz, também teve este sentimento quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Lutero estava numa luta impressionante. E ele sentiu essa grande luta. E então diz que ele ansiava pela certeza de que o Senhor dos Exércitos estaria com ele. Com uma profunda angústia de espírito. Isto agora ele estava a preparar-se naquela noite antes do dia 18. Com uma profunda angústia de espírito, ajoelhou-se com o rosto no chão, derramando estes clamores entrecortados, lancinantes, que ninguém senão Deus pôde compreender perfeitamente. Ó Deus Todo-Poderoso e Eterno, implorava ele, quão terrível é este mundo! Eis que ele abre a boca para me engolir e tenho tão pouca confiança em ti. Se é unicamente na força deste mundo que eu devo pôr a minha confiança, tudo está acabado. Chegou a minha última hora, a minha condenação foi pronunciada. Ó Deus, ajuda-me contra toda a sabedoria do mundo. Faz isto, tu somente, pois esta não é obra minha, mas tua. Nada tenho a fazer por mim mesmo e devo tratar com estes grandes do mundo. Mas a causa é tua e é uma causa justa e eterna. Ó Senhor, auxilia-me. Deus é fiel e imutável. Em homem algum ponho a minha confiança, dizia ele. Tudo que é do homem é incerto. Tudo que vem do homem falha. Escolheste-me para esta obra. Fica ao meu lado por amor do teu bem, amado Jesus Cristo, que é a minha defesa, o meu escudo e a minha torre forte. É esta oração com que nós terminamos. Uma oração incrível, onde vemos um homem com um poder extraordinário, um homem com uma personalidade extraordinária, mas há um momento em que ele cai, em que ele sente que precisa de Deus e que sozinho, com toda a sua força, não consegue. E, na verdade, é uma oração que deve ser refletida. Podem lê-la nos vossos livros em casa, nos vossos livros, O Grande Conflito. Meus irmãos, eu penso que, efetivamente,
vale a pena nós refletirmos sobre estes homens. Lembra-me sempre aquele hino que nós conhecemos também, Bendita a fé dos nossos pais. Realmente, nós precisamos de apreciar esta coragem, precisamos de compreender o que estava por trás desta experiência pessoal. Ele conseguia ter esta atitude porque estava inteiramente ligado a Cristo. Aliás, Jesus disse, sem mim, nada podes fazer. E, portanto, ele percebia isso, ele pedia isso, ele suplicava. Na verdade, é um grande exemplo, um grande homem de fé, um grande homem de Deus. E nós estudamos estas coisas, não esqueçam, para que nós vivamos neste tempo seguindo o seu exemplo. Não é para apreciarmos o que aconteceu no tempo Lutero, foi bom, foi realmente um exemplo extraordinário, mas o mais importante é que nós hoje também saibamos ter uma experiência, possamos ter uma experiência profunda, uma experiência que inflama o mundo, que seja um testemunho poderoso para aqueles que estão à nossa volta. Que o Senhor nos ajude neste sentido.